Então chega de blá blá blá. Primeiro a gente tem que saber o que é evangelho. Evangelho é boa notícia, né? Verdade? Presta atenção. Agora, boa notícia para quem? Em que tempo? Por quê? Entendeu? E o evangelho no tempo de Jesus de Nazaré foi ele era boa notícia, ele se revelou, é o Messias que chegou, da profecia lá de Isaías, dos outros profetas que profetizou, entendeu? Profecia é uma coisa que fala aqui que aconteceu lá, entendeu? Presta atenção, o último profeta, né, que falou a respeito daquele que viria, né, foi Malaquias. Depois de Malaquias, passou-se 400 anos para que este evangelho acontecesse. O evangelho, a revelação, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo. Então, este verbo que estava lá no princípio, o quê? Mas que princípio? Não é princípio do mundo, da galáxia, mas princípio da criação dos seres humanos. Que é os seres humanos? Aquele povo que foi criado, né, para poder ser manifestado que a revelação do o quê? Do eu todo, né? A verdadeira revelação. Presta atenção. Então lá em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou na terra. Mas na terra, lá entre os judeus, não foi entre você e eu. Estamos falando o quê? Do Filho do Homem, Jesus de Nazaré, né? O evangelho para o quê? Para os hebreus. Presta atenção, entendeu? Por quê? Porque houve-se lá no princípio, como entendemos lá Gênesis, não é verdade? O primeiro Adão que foi criado, criatura, entendeu? Presta atenção, hein? Então, ele o que? Aconteceu aquilo tudo que entrou o pecado no mundo. Presta atenção. Então, lá na frente, presta atenção, o que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta novidade, esse evangelho, foi aquele que foi lá no Gênesis, né? Teve o que? A profecia, a promessa, né? Que ele nasceria da mulher, né? Para vir consertar a borrada lá de Adão, né? Então, esse Messias, né? Que foi profetizado, ele se revelou, não é verdade? E tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou, menino? Né? Diz que tirou, né? Romanos 8 pelo menos fala que tirou. Não há nenhuma condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo, está no ungido, né? Então, presta atenção, se tirou o pecado do mundo, não há mais condenação, entendeu? Agora é por conta de vocês, entendeu? Que volta tudo de novo. Não vive pela palavra, a palavra da graça, favor imerecido. Ele já veio assim e justificou, não somente os judeus, porque foi justificado, entendeu? Presta atenção, de fé em fé, como nós lemos, né? De fé em fé. Então, a palavra aqui diz que o evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. Mas quem é o justo? Neste caso, como estamos falando de Jesus de Nazaré, né? O justo é aquele que creu no que aquele era o Filho de Deus, que o Jesus de Nazaré realmente era aquele enviado, era o Filho de Deus, não somente ali, né, a revelação como Filho do Homem, né? Filho do Homem é uma expressão da época dos judeus, né? Presta atenção, é um modo de falar, filho do homem. Então, necessariamente, quando se fala, né, que o filho do homem, não está se falando somente de Jesus, né, no evangelho, né, porque é uma expressão, já falei em outros vídeos, né, lá em Ezequiel, não fala, filho do homem, põe-te em pé, falou com Ezequiel, que ele é atalaia, presta atenção. Então vamos estar ligadinhos e vamos rever, né, o que falamos ontem para entender, né, essa incumbência de Jesus de Nazaré, né, temos que rever, sempre botar na cachola, né, que entender que um atalaia, né,
É o que? É aquele que desceu esse atalaia, né? De que foi Jesus de Nazaré. Presta atenção, vou repetir aqui. Então já entendemos o que é um atalaia. Precisamos entender para poder entender este Jesus de Nazaré, o ministério dele. Entendeu? Entendeu? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Depois vamos entender o Jesus Cristo. Mas aqui para entendermos Jesus de Nazaré. Então, vamos entender o atalaia que desceu a lugares baixos para ser, né, um filho do homem. Não literalmente, né? Porque ele não era filho do homem, né? Foi preparado. Então, ele foi preparado, né, com substância como filho do homem, com substância que se passaria como que criatura semelhante, né? Porque o Adão, ele é o que? Criatura, porque foi criado, né? Presta atenção, hein? Ele não era sempre eterno como como o eu todo, né? Então presta atenção. Então, ele foi criado uma substância, né? Ele não era filho do homem literalmente, preparado com uma substância que se passaria como criatura semelhante a um filho do homem, né? Ele não era o quê? Igual, ele era semelhante. Então ele foi preparado, gerado, né? Ele foi gerado como filho do homem. Vamos ler aqui agora, presta atenção, vai acompanhando aí. Esse verbo que estava lá no princípio, né, que depois se revelou e habitou entre os judeus, foi gerado depois como filho, como acabamos de ler. Presta atenção, hein? Entendeu? Então, para você ir entendendo aí, parar de amassar barro em religiosidade, vamos a Hebreus capítulo 1, né? Antigamente, este verbo falava que através dos profetas, entendeu? Mas presta atenção, hoje, né, de uns tempos para cá, até depois de Jesus para cá, entendeu? Acabou esse dom de profeta, porque esse dom era para ser usado, né? Deus, ele falava através do profeta, né? E a palavra lá, não é eu que estou dizendo, está escrito que só profetizaram até João, porque o João foi aquele que abriu o caminho para o verdadeiro profeta, né? Revelado. Então, antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, né? De muitas maneiras, falou de várias coisas, né? Já falamos sobre isso. Ele falou lá com a mula, lá no tempo de Balaão, ele fala todo dia. A gente que não presta atenção, né? Fala toda hora, o tempo sempre falou. Então, ele veio, né, revelar a Maria que ia ter o quê? Que ia ter o bebê, né, para Isabel. Então, variedade de lugar, você lê assim, que foi ali o anjo do Senhor, né, e aquele anjo do Senhor é o mesmo esse que lá na frente, né, ele foi gerado, é o verbo que estava lá no início, lá no princípio, né, porque lá no início, já falamos no outro vídeo, estava o quê? Os 7 Espíritos de Deus, por isso que fala, foi Deus que criou, mas por isso que a expressão em Gênesis 1:26 é façamos. Presta atenção, é o Elohim, é plural. Já falei sobre isso. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos passados pelos profetas. Mas nestes últimos dias, né, hoje, últimos dias, entendeu? Aprenda a ler, não futuriza o que você está lendo. Presta atenção, olha o tempo. Né? Nesses últimos dias, quem estava falando ali, né, Paulo, uns falam que é Paulo, mas eu creio que foi Apolo, né? Muitos nos estudos chegam à conclusão que não foi Paulo, foi Apolo, mas não importa, né? Seja Paulo, seja Apolo, né? Quem dá o crescimento nesse entendimento é a luz, é a lucidez do Espírito Santo. Presta atenção. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas. Mas nesses últimos dias, né, disse Paulo estava lá, estava vivo, entendeu? Né, hoje não, a pessoa tem que aprender a ler a Bíblia, entendeu? Nesses últimos dias falou pelo Filho, que era o Jesus, o Filho, esse que nós estamos falando, que foi, né, foi gerado como Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, ele é o resplendor
da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, entendeu, menino? Presta atenção, ele é o resplendor da glória, tá alcançando? Da glória de Deus, né? E é a expressão exata do seu ser, né? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito o que? A purificação o que? Dos pecados, né? Ele tirou o pecado do mundo, né? Isso aí o Cordeiro, ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, entendeu? Mas o povo até hoje, entendeu? Não gosta de ir lá em Êxodo 12, já falei no outro vídeo, entendeu? Quando se trata da Páscoa, né? Se esquece disso. Presta atenção, o povo gosta muito de história, né? Filosofia, muito de história, muito de coisa antiga. Entendeu? Mas já como eu falo sempre, eu bato nessa tecla. Se Deus quisesse que nós não vivêssemos novidade de vida numa nova aliança, entendeu? Ele deixava a gente lá na antiga, menino. Presta atenção, para que ele ia se dar o trabalho de vir trazer uma aliança eterna, um novo e vivo caminho, entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Então, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, né? Não é sentar literalmente, mas presta atenção, uma igreja, a palavra é metáfora, você entendeu? Metáfora. Entendeu? Literalmente, ele tem mesmo, porque o poder ele foi gerado, entendeu? O teu filho é o quê? É uma extensão sua, não é isso? Presta atenção. Então, nas alturas, da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, entendeu? Presta atenção, hein? Esse verbo, ele se tornou, por ele ser o quê? Presta atenção, leia e entenda, né? Ele foi a expressão exata, ele sustentou todas as coisas, o quê? Pela palavra, né? O verbo, entendeu? No princípio era o quê? O verbo, oh meu Deus, pelo poder, né? Pois de ter feito e purificado o que? Dos pecados, né? Quem começou com a história de pecado? Foi lá o primeiro Adão? Ele veio o quê? Purificar o segundo Adão, ele era o segundo Adão, presta atenção. Por isso que fala, esse aí é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele veio e ele tirou, entendeu? Então ele já fez, não quer ajudar Deus, entendeu? Presta atenção, ele vai voltar, disse que ele vai voltar a segunda vez, mas aqui não está falando isso. Está falando que ele tirou, né? Ele não falou que ele veio e deu um jeitinho para voltar no futuro para tirar. Então presta atenção, tendo se tornado tão superior aos anjos, né? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Presta atenção, leia direitinho, aguarda. Então, o Filho e os anjos, está aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1. Agora presta bem atenção. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. A qual dos anjos? Foi um daqueles, os 7 que eu falei, que estava lá na criação, no princípio era o verbo, e ele estava lá, porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos a criatura, né? Se você quer, para você entender, a nossa imagem e semelhança, né? Porque é um corpo, entendeu? Mas é semelhança o quê? Do Espírito, nós somos um barro vivo. Perdemos a vida lá em Adão e o segundo Adão veio o que? Vivificar. É fácil de entender, para de prestar atenção em outras coisas, entendeu? Não deixa para lá as vã filosofias, vã doutrina, entendeu? E outra vez, agora presta atenção, na tua Bíblia está escrito aí, entendeu? No versículo 5. E outra vez, porque eu estou falando que ele foi o anjo do Senhor várias vezes, ele foi Miguel, ele foi Ezequiel, ele foi... Entendeu? Presta atenção. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Por quê? Todos os anjos, né, são os filhos de Deus, né? Por isso você leia aí, porque ele fala assim, outra vez, porque ele pegou aquele que já era filho e gerou como o filho, que é o verbo revelado para vir se revelar na terra, né? Entendeu? Para ser o segundo Adão,
entendeu? Então, outra vez, está aí na tua Bíblia, é o que eu estou falando, entendeu? É só você entender um pouquinho. Então, outra vez, né? Então, a qual dos anjos, né? Presta atenção, porque lá no 14, no versículo 14, você sabe que ali está escrito, né? Que são todos os anjos, deixa eu ver como está escrito aqui. No versículo 14 diz assim, ó, não são todos eles espíritos e ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, todos, né, todos os espíritos de Deus, todos os filhos de Deus, né, tudo são o que? Enviados, tudo, cada um tem o seu ministério, né, o ministério é em mistério, que muitos não alcançam, mas acho que acredito que agora você está entendendo. Este aqui, né, que foi gerado, ele foi gerado como filho, teve um momento que ele foi o quê? Preparado para vir à terra nos lugares baixos, para poder trazer o seu ministério, para cumprir o seu ministério, trazer o quê? Para fazer aquilo do qual ele foi incumbido fazer. É fácil de tu entender. Então, quando ele foi incumbido para o que ele iria fazer, né, com aquele povo, né, que foi separado, porque a Bíblia traz a história do povo que foi separado para esse verbo vir se encarnar, né? Jesus de Nazaré, ele era o quê? Judeu, veio naquela geração, naquela família dos judeus. Então essa família é que fala no princípio, no verbo, e o verbo se... Entendeu? Porque Deus da criação dos hebreus, né? Foi tudo preparado, nada é por acaso, foi tudo preparado. Então, esse filho, né, esse que já era filho, foi gerado como filho, que outra vez foi, entendeu? Outra vez está escrito em Hebreus, gente, ali aqui no capítulo 1, no 5, 6, e outra vez você será outra vez você será o meu filho. Novamente o quê? Aí presta atenção no versículo 6. E novamente, o que é novamente? Uma coisa que já esteve, entendeu? O que eu estou falando, já teve aqui várias vezes, presta atenção. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os outros anjos de Deus o adorem. Então, não estamos aqui querendo, assim, tirar a religiosidade de muitos, porque o intuito aqui é lembrar que o povo espera uma segunda vinda, né? Mas na Bíblia só fala da primeira vinda, foi uma profecia que se cumpriu, né? E ele veio ali trazer, João 3,16, né? A vida eterna, que ele é o segundo Adão que veio trazer o quê? A vida eterna, pela fé, não é isso? Pela fé ele justificou, né? Não somente ali os judeus, mas pela fé é pelo que crê, porque o pai da fé é o Abraão, e Abraão não era o quê? Judeu. Presta atenção, menino. Entendeu? Então vai lá e estuda. Então nós temos que compartilhar esse maná verdadeiro, né? Porque precisamos entender a palavra verdade. No livro de João, né, foi muito falado sobre a palavra da verdade, o espírito da verdade, né? Preste atenção, que o mundo não alcança, tá entendendo, menino? Então, antes que o raciocínio dê uma parada, então este anjo que foi gerado como filho, ele recebeu a incumbência quando ele estava o quê? Ezequiel, que é a introdução dos próximos vídeos, que nós vamos falar sobre, né, Ezequiel. Então, todo mundo conhece a passagem, né, de Ezequiel 37, né? E todo Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quem é esse filho do homem que estava falando ali? Era esse que viria ser gerado, né? É um desses que viria ser o quê? Gerado como filho lá na frente, é uma profecia. Então, eu estava falando com ele, já nós lemos aqui no início, tu entendeu, bem? Bem, é uma atalaia. Estava falando ali com um atalaia,
que ele desceu em lugares baixos, ele não era o que? Literal, né? Literalmente filho do homem, ele foi o que? Foi preparado como filho do homem, entendeu, menino? Você está entendendo bem o negócio? Eu espero que sim. O Atalaia, né? O Atalaia, ele é espiritual, ele tem o que? Duas categorias. Ele pode ser encarnado e pode ser desencarnado, entendeu? Presta atenção. Tanto é que o encarnado foi Jesus de Nazaré, o desencarnado é Jesus Cristo. Depois nós falamos um vídeo sobre isso. Tá entendendo? E tem a aparência real dos querubins, o Jesus Cristo, né? A aparência real dos querubins, né? O Atalaia é espiritual, eles são mensageiros ministros, né? Já falamos sobre isso, todos eles são ministros. Hebreus 1, versículo 14. O Atalaia, que viria como Jesus de Nazaré, recebeu o que? A incumbência pelo Atalaia, o que? Encarnado Ezequiel, ou seja, quando estava Ezequiel, ele voltou como Jesus. Presta atenção, menino, tem muita Atalaia. Lembra lá que a passagem lá em Mateus que fala sobre Elias, e Jesus falou assim, ó, e Elias já voltou também, entendeu? Mas isso é um outro vídeo, nós estamos falando aqui da aparência do Atalaia, né? A aparência do Atalaia, para você entender. A incumbência, você sabe que está lá em Ezequiel, a partir ali do capítulo 2, ali se você ler o capítulo 2, capítulo 3, que você vai entender a incumbência que Jesus de Nazaré veio para Israel, para redenção e para juízo, e foi concluído o juízo, né? Foi concluído. Então, o filho do homem, esse que é filho de Deus, que foi gerado como filho do homem, o que ele veio fazer, ele concluiu, né? Gálatas 2, versículo 21, fala, não anule a graça de Deus, se ele já veio, já deu um favor imerecido, como ele vai voltar? Ele vai ter reencarnação? Porque o Jesus de Nazaré, o filho do homem, né? Sabemos a história, que nasceu lá, avisou, e nasceu de Maria, pão duro. Vai acontecer de novo? Vai aparecer uma virgem aí, onde vai vir avisar, vai acontecer tudo isso? De novo? Né? Ah, não, ele vai vir pelas nuvens, então não é o Jesus de Nazaré, filho do homem. Né? Presta atenção, hein? Presta bem atenção, hein? Vamos ler agora. Conto com vocês para a gente estar assim caminhando juntinho nessas aulas, né? Do qual o único mestre Jesus Cristo, entendeu? É a luz, é a lucidez. Por favor, vamos aí, ó. Dá o like, dá o joinha aí, aperte o dedo aí que não custa nada para você, entendeu? E comente também, comenta assim, fala alguma coisa, questiona, mostra, entendeu? Fala, entendeu? Pode falar, porque a gente precisa se libertar, entendeu? Compartilha com outros inscritos, com seus grupos, seus familiares, esse vídeo, para que todos nós, entendeu? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, hein? E compartilhe, se você está inscrito, compartilhe com outros para que os outros venham se inscrever. Tá bom, meninos? Somos uma comunidade do amor, né? Não tem bandeira aqui terrena, mas tem Cristo, que é o único mediador entre a terra e o céu. E o único batizador também, que batiza a gente pela palavra, né? Preste atenção. Há um só Espírito, há um só batismo, entendeu? E há um só amor, né? 1 Coríntios 13, versículo 13. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo, se não tiver amor, nada seremos. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.